Tudo bem? Hoje, terça-feira, 30 de março, né? A nossa leitura de leite aí, o coelhinho que não era de Páscoa, da Ruth Rocha. Quem contou a história foi a professora Thaisa, que iniciou, e o aluno Bruno Henrique Nunes Pereira continuou aí a história, tá bom? Nós teremos português, matemática e história, tá? Por que teremos história hoje? Porque sexta foi prova, né? Foi avaliação de português e matemática e não tivemos a disciplina de história. Em português, ainda revisando o conteúdo da prova, a professora está separando aí alguns exercícios parecidos com os que tinham na prova, né? Nós temos aí um poema, A Estrela Dorminhoca, Silvia Ortoff. Turminha, o que eu quero falar com vocês aqui no poema? Quais são as características de um poema? Primeiro, ele tem um título, né? Nesse caso, A Estrela Dorminhoca. O poema, geralmente, ele tem rimas, ele é composto por rimas, não é uma regra, tá, turma? Alguns têm, outros não. E ele tem estrofes e versos. O que é estrofe? Teve gente que confundiu isso na prova. Estrofe é um conjunto de versos, tá? E o que é verso? É cada linha de um poema. Por exemplo, neste poema da Silvia Ortoff, a primeira estrofe é: uma estrela dorminhoca dorme ronca a noite inteira. Esta é a primeira estrofe. Uma estrofe formada por dois versos, ou seja, duas linhas, né? Qual que é a segunda estrofe aí desse poema? Que estrela de doideira, que estrela preguiçosa. Mais uma estrofe formada por dois versos. Todas as estrelas dormem só durante o dia. Mais uma estrofe formada por mais dois versos. E também vocês vão destacar aí no texto com lápis de cor as palavras que rimam. Este poema, ele não tem muitas rimas, mas tem, não deixa de ter. Então, vocês vão identificá-las, né? E vão anotar aqui, né, as palavras que estão rimando, tá ok? E em matemática, hoje nós temos a tabuada do 3. Semana que vem teremos chamada oral da tabuada do 2 e do 3. Então, hoje vocês vão copiar a tabuadinha do 3 aí no caderno e farão as atividades do livro Os Soldados de Marcos, página 52. Turminha, aí na página 52 do livro, nós temos aí a atividade Os Soldados de Marcos, né? Então, vocês vão ver aqui, ó, que eu tenho a figura de soldados, né? E eles estão organizados, esses soldados. Eles estão organizados em filas, né? Então, eu tenho aqui, ó, soldados na horizontal e na vertical. O que é horizontal? É a expressão aí que a gente usa deitado, né? Então, aqui, ó, deitados, na verdade, assim, organizado conforme a setinha que a professora colocou aí, tá? Eu tenho soldados na horizontal e na vertical, tá? Na horizontal, olha só quantos soldados eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E na vertical eu tenho 1, 2, 3, né? Se eu fosse contar aí o número de soldados, como eu poderia juntar todos esses soldados e saber o total aí? Eu poderia vir aqui e contar de 1 e aí o meu total de soldados. Mas qual a outra forma que eu teria de contar esses soldados, turminha? Eu poderia fazer uma multiplicação, né? Olha só, nós não vimos que na primeira fileira aqui na horizontal nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 soldados? E na vertical nós temos 1, 2, 3. 6 vezes 3 é igual a quanto? Ou 3 vezes 6, né? 3 vezes 6, quanto que é? Então, vocês vão responder para mim, quantos são os soldados em cada fileira na horizontal? Lembrando que horizontal é no sentido dessa flechinha aqui que eu estou dizendo para vocês, né? Na flechinha deitada. Quantos são os soldados em cada coluna, né? Vertical, ou seja, setinha de pé aí a coluna, tá bom?
são os soldados no total? De que outra forma Marcos pode organizar os soldados mantendo quantidades iguais nas fileiras e na coluna, sem mudar o total de soldados? Faça um desenho mostrando sua resposta. Então, de que outra forma ele pode organizar esses soldados aí, mantendo quantidades iguais? Eles terão que manter aí a mesma quantidade de soldados, mas terão que distribuir eles em filas e em colunas, né? Sem alterar o total. Então, o total vai continuar sendo 18. De que outra maneira vocês podem organizar esses soldados aí em fileiras e colunas de modo que eles tenham quantidades iguais, tanto na fileira quanto na coluna, tá? Aqui, por exemplo, ó, em todas as fileiras eu tinha 6 soldados. Em todas as colunas eu tinha 3 soldados. De que outra maneira vocês podem organizar esses soldados aí? Tá bom? E na 2? Na 2, Marcos organizou os seus super-heróis em 4 fileiras. Então, 1, 2, 3, 4 fileiras e 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Quantos super-heróis ele tem? É um desafio aí para vocês. 4 fileiras e 4 colunas. 2, 3 fileiras e 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Aqui eu terei 4 fileiras e 4 colunas. Quantos soldados aí, super-heróis, ele tem? Desafio para vocês, tá? Em história hoje nós vamos falar um pouquinho sobre viver em grupo. Nós vivemos, né, em grupos. O que é isso, professora? Vivemos em grupo. Quando nós vamos à igreja, nós temos um grupo. A nossa família é um grupo, né? O Brasil é o grupo de brasileiros, tá? Então, nós vamos conhecer aí um pouquinho mais sobre o povo brasileiro, tá? E vamos, a professora mandou um vídeo aí, né, da Turma da Mônica, bem legal, tá? Vocês cliquem aí no vídeo da Turma da Mônica. É bem legalzinho, tá bom, turminha? E depois que vocês assistirem ao vídeo, vocês vão responder aí, ó. Por que no Brasil encontramos pessoas tão diferentes quanto as características físicas? Depois que vocês assistirem o vídeo, vocês saberão. O que são os caboclos? Na verdade, turma, aqui não é o que, é quem, tá? Corrijam aí, ó. Quem são os caboclos? E os mulatos? E os cafusos? O que é miscigenação? E aí, na última pergunta, e você? Aqui já é uma pergunta pessoal, tá? E você? Tem alguma mistura de raça na família? Então, vocês vão contar aí sobre as origens de sua família. Depois, tire uma foto e poste no grupo para todos analisarmos como somos belos e diferentes. Na nossa sala do terceiro ano B, pode apostar que tem um monte de mistura aí de raças. Por exemplo, a professora vem de uma origem italiana e espanhol, né? Então, meus avós, bisavós, na verdade, né? Eles eram de origem italiana e de origem espanhola. Então, aí, ó, eu posso dizer, né, que a minha mistura aí é de europeus. E vocês? Qual a mistura de vocês? Descendem de quem? De índio? De negros, né? De europeus? Qual que é? Se for europeus, de que países? De japoneses, tá bom? Vocês vão escrever aí pra mim e postar aí uma foto no grupo, tá? E a gente vai analisar, olha só as características do pessoal que descende lá da Europa. Olha só as características, né, do pessoal. De repente a mamãe é japonesa e o papai é europeu. O que deu aí? Como foi a mistura, né? Quais as características aí que a gente observa, tá bom? Beijinhos e boa aula para nós.